Bom, se você, assim como eu, né, também estava desanimado, ok? Também estava achando que tudo estava sempre acabando em pizza aqui no Brasil, né? De que políticos, de que pessoas, né? De que, né, este governo atual estava ali dançando, né, na nossa cara e a gente estava com uma expectativa quase zero de alguma coisa mudar, de alguma coisa acontecer, da gente ver algo benéfico para nossa sociedade, para você, para mim, esses seus dias acabaram, pessoal. Nesse vídeo aqui eu quero mostrar tudo que a gente ganhou, que não foi só uma rejeição do Messias depois de 132 anos, talvez o seu pai, talvez não, talvez o seu avô não tenha visto algo como isso, ok? Mas, pessoal, depois de 132 anos a gente teve a rejeição, depois a sabatina, ok? Com a indicação do presidente, do futuro ex-presidente desse país, Jorge Messias, que foi ali rejeitada, pessoal. Mas não foi só isso que a gente ganhou. Não foi só isso que a gente ganhou. Eu tô colocando essa notícia aqui para você da CNN, mas eu vou te explicar o que que significa, né? Que essa derrota do Messias, pessoal, acendeu exatamente um alerta no STF, mas não foi só um alerta no STF sobre impeachment de ministros, tá? Vou te explicar que não foi só aqui que acendeu um alerta, foi em outros poderes também que acendeu um alerta, pessoal. Eu vou também falar sobre, né, o que tá acontecendo com o Lula, o que tá acontecendo com o futuro ex-presidente desse país aqui, né? Que está terminando, está encerrando seu mandato ali sem viabilizar diversas promessas, né, voltadas obviamente ao trabalhador. Ou seja, hoje também tem alguma coisa, tem algo que está faltando, né, que a gente não está vendo, que eu vou te explicar também. Tem alguma coisa que está faltando hoje que você não viu, pessoal. E obviamente, né, a gente viu depois dessa rejeição, né, o Messias comunicou o Lula que vai deixar a AGU. Ou seja, pessoal, chega de amiguinhos, né? Chega de amiguinhos no STF, tá? Por quê? Porque a gente tem aqui, certo, também, que eu vou te explicar essa questão das indicações do Flávio Bolsonaro, ok? Obviamente a gente tem aqui essa manchete da CNN dizendo que Flávio não descarta Pacheco. Eu não concordo muito, ok, com essa indicação para ministro do STF, mas ainda está muito cedo agora para a gente falar disso, ok? Indicação para STF é depois, né, que o eleito ali, que no caso o Flávio Bolsonaro ou outra pessoa, mas assim, a gente tem grandes probabilidades, depois de acordo com as pesquisas, certo, de ser o Flávio Bolsonaro. Então depois que ele assumir, ele vai, obviamente, pensar, né, e direcionar ali as ações deles para as ações dele para a indicação de um ministro do STF, pessoal. Mas eu vou te explicar também, tem um grande caso sobre isso aqui, que você vai ficar muito feliz, ok, pessoal? E aí também, obviamente, vamos falar, né, de como que vai ser esses benefícios aí, obviamente, depois da derrubada do veto, né, que foram grandes conquistas, né, tanto essa rejeição de mais um amiguinho do futuro ex-presidente para o Supremo Tribunal Federal e também a derrubada do veto da PL da dosimetria, que isso beneficia, né, obviamente, antes da gente ter um presidente suposto, que a probabilidade de ser, né, o filho do ex-presidente Bolsonaro, que no caso o Flávio Bolsonaro, a probabilidade é muito grande de acordo com as pesquisas, que obviamente dará anistia, né, anistiará todos esses presos políticos do 8 de janeiro, né, que obviamente foi uma construção ali que a gente sabe, de narrativa, mas enquanto isso, essa derrubada do veto alivia muito, pessoal, alivia muito ali, né, a ansiedade dessas pessoas que estão lá, que a gente sabe, né, que tem pessoas ali que nem tem condições, né, de ficar naquele lugar. A gente viu também essa última semana diversas pessoas sendo transferidas para regime domiciliar. Enfim, pessoal, vamos começar aqui por essa questão aqui do STF, mas que eu vou te explicar o que a gente ganhou, além de só não ter colocado mais um amigo do futuro ex-presidente do Brasil no STF, pessoal. Ou seja, nessa foto aqui, você vê, né, obviamente, alguns amiguinhos do futuro ex-presidente. Você vê o Toffoli, que foi indicado do Lula, ok? Do futuro ex-presidente. Você vê o Dino, que foi indicado do futuro ex-presidente. A gente tem o Zanin, que foi indicado do futuro ex-presidente, certo, pessoal? E ali a gente tem esses três dessa foto aqui, eles formam também ali um grupo com o Gilmar Mendes, né? A Carmen Lúcia tá neutra, a Carmen Lúcia, ela tá ali já, provavelmente ela vai se aposentar e tudo mais. Então, assim, pessoal, a gente tem hoje Dino, Toffoli, Alexandre de Moraes, que foi indicado do Temer, né, mas que agora tá nesse impasse aí com o futuro ex-presidente, né, atuou muito em favor, foi a base do governo desse futuro ex-presidente, foi a base, né, que a gente sabe exatamente o que aconteceu em relação aos inquéritos das fake news, tudo o que aconteceu nesses últimos anos, que fez com que o Bolsonaro estivesse onde ele está, ok? Que fez com que as pessoas do 8 de janeiro estivessem onde ele está, que fez com que diversos outros jornalistas e outras pessoas, outros até políticos, né, estão onde eles estão, né, ou seja, em outros países ou em regimes prisionais, né? A gente tem o Zanin, que é amigo do futuro ex-presidente, que inclusive era advogado do futuro ex-presidente. Ou seja, a gente tem de 4 a 5 pessoas, né, aí, que hoje
né, formam ali um grupinho que a gente sabe que supostamente, óbvio, né, que a gente, pelo que a gente observa de acordo com as notícias, tem ali, né, fazem um grande apoio, né, ao governo do futuro ex-presidente, pessoal. E aí, né, você conta ali com Gilmar Mendes, Carmen Lúcia, né, essas pessoas que ainda estão mais neutras. Mas qual que é o benefício, por exemplo, hoje, né, da gente ter um futuro presidente que poderá indicar até 4 ministros do STF, né, pessoal? Então a gente tem hoje o André Mendonça, certo? A gente tem o Fux, ok, pessoal? A gente tem o Nunes Marques, pensa que são 3, ok? A gente tendo mais 4 indicações do futuro presidente, ou seja, né, a probabilidade do Flávio Bolsonaro indicar é muito grande. A gente vai ter um total de 7 ministros, né, indicados por um governo de direita, por exemplo, né, ministros ali competentes, que têm ali, né, a capacidade de agir com neutralidade e agir em benefício do povo brasileiro, pessoal. Ou seja, quando você pega o total do colegiado, são 11, certo? Então, desses 7, ok, indicados ali, né, que tem ali que a gente sabe que tem um teor, né, de probabilidade alto, né, um teor alto ali de probabilidade em agir, né, com neutralidade, em agir em benefício do povo. Agora a gente tem 7. Agora a gente terá a maioria dentro do STF, pessoal. Ou seja, muito mais projetos irão passar, ok? Muito mais coisas boas irão acontecer em benefício do povo, pessoal. Porque a gente tem 7, né, contra 4 ali, que supostamente poderiam votar contra, poderiam fazer coisas ali que não beneficiassem, obviamente, que não fosse ali, obviamente, do nosso gosto, né, do que precisa ser, né, da vontade popular, ou seja, a justiça que beneficia o povo, que deixa o povo seguro, né, que traz mais educação para o povo, que traz mais saúde para o povo, ok, pessoal? Ou seja, a gente vê ali uma festa, né, que foi feita nesses últimos anos, né, habeas corpus para pessoas que a gente sabe que não deveriam ter, né, que deveriam ficar em regimes prisionais, né, diversas outras facilidades que eles aprovaram ali para pessoas que né, supostamente nem deveriam estar circulando entre a sociedade, se é que você me entende. Ou seja, pessoal, teremos uma maioria no STF em benefício a favor, ok, do bem do Brasil, pessoal. E aí o que acontece, né? O que aconteceu em relação a essa sabatina do Messias, essa rejeição do Messias, que foi uma felicidade para o Brasil inteiro, né? Que depois de 132 anos a gente viu ali uma rejeição, uma primeira rejeição, pessoal. Isso mostrou para o Senado a força, né? Que o Senado ali, que o povo, na verdade, representado pelo Senado, né? Porque nós que colocamos os senadores lá. Então presta atenção quando você for votar no seu senador, ok? Presta atenção quando você for votar no seu senador, vote num senador que você saiba que vá trabalhar ao seu favor, ok? A favor da sociedade, porque é através do Congresso que a gente consegue controlar, né? Que o povo brasileiro consegue controlar, né, o que acontece nos órgãos, nos poderes desse país, pessoal. Então, quando essa notícia aqui da CNN aparece, né, que acende alerta no STF sobre impeachment, é exatamente isso, porque ontem os senadores viram a força que o Senado tem. Ou seja, é do mesmo jeito que o Senado ganhou como maioria, né, votar contra ali, né, a rejeição, a favor da rejeição do Messias para o STF, a gente pode, né, essa mesma força é a força que vai atuar em relação a o que a gente precisa de maioria para, por exemplo, um impeachment de algum ministro do Supremo Tribunal Federal. Então vocês estão entendendo que é uma coisa que leva a outra, é a escolha boa do povo, é a educação do povo que agora, né, com essa informação, com isso aqui que a gente tem na mão, o celular, que leva informação extremamente rápida para todo mundo, ok? Então, ou seja, não tem mais desculpa, todo mundo consegue saber quem faz a coisa errada e quem faz a coisa certa. Então dá para você saber se o seu senador tá fazendo a coisa certa e a coisa errada através desse aparelhinho aqui, ok? Então a partir disso você pode pressionar o seu senador, né? Fazer com que ele saiba que você tá vendo o que ele tá fazendo e ele atuar ao seu favor, a favor do povo, né? E aí tudo que a gente precisar decidir em relação aos poderes, a quem fizer coisa errada lá, ok? Nós trazemos a pauta para o Congresso, o presidente do Senado vai lá, coloca para votação e nós pressionamos os nossos senadores a votarem de acordo com a nossa vontade, a vontade da maioria do povo. Ou seja, é isso que é democracia. Ou seja, a gente traz de volta o sentido, né, do Brasil ser ali um país democrático, pessoal. Então, né, dito isso, eu vou pedir para você deixar o seu like, se inscrever e ativar o sininho, ok? Para receber as notificações dos próximos vídeos. Se inscrever também. O like é muito importante para mais pessoas entenderem o benefício de tudo que está acontecendo hoje na política brasileira, pessoal. A gente sabe que tem um efeito, né, externo do Trump, que foi muito bom pra gente, mas é muito bom a gente começar a ver mudar. Então deixa o seu like para mais pessoas verem, para mais pessoas se entusiasmarem e verem que as coisas estão mudando, né? Verem que as coisas estão mudando de lado.
né? As coisas estão mudando de lado e isso é benéfico para o povo brasileiro. Ou seja, isso faz com que você não ache mais que as coisas vão acabar em pizza, isso faz com que você não ache mais que as coisas não vão ter mais jeito, que eles sempre vão dar um jeitinho deles e tudo mais. Acabou isso, pessoal. A gente não... A esperança, né? Aquela famosa frase, a esperança é a última que morre. Ok, pessoal? Então, assim, a gente sabe que o mal, por mais que ele tente, ele perdure, ele fique um tempo fazendo as coisas ruins, né? Ele nunca dura, pessoal. O bem sempre vence. Mas o que a gente precisa fazer agora é fazer com que esse bem se mantenha, né? A gente viu ali o governo do futuro ex-presidente durou 20 anos nesse país. Por que não agora a gente deixar um governo de direito durante mais 20 anos, ok? Não ser só mais um mandato. Ok, a gente sabe que, né, vai ser muito difícil, vão criar diversas coisas, né, a oposição vai vir com tudo pra cima, mas agora a gente precisa ter um governo de direita por pelo menos mais uns 5 mandatos, que nem o PT teve, do mesmo jeito que eles tiveram, agora eles abaixam a bolinha deles e a gente traz, né, políticos e líderes, né, pra esse país aqui no executivo de direita, pessoal, ok? Então é isso que a gente precisa. E aí a gente vem aqui, né, para, obviamente, pessoal, o que eu queria dizer pra vocês é que hoje vocês perceberam que o Lula não fez nenhum pronunciamento, ele cancelou os pronunciamentos justamente porque o gostinho, né, está amargo na boca dele, pessoal, está amargo porque ele não conseguiu, né, o futuro ex-presidente não conseguiu indicar o seu amiguinho, né, não conseguiu indicar mais um amiguinho, né, para talvez ali um poder que a gente chama de Supremo Tribunal Federal, que talvez ele ache que seja o escritório de advocacia dele. Supostamente, pessoal, supostamente, tá? Não tá mais aqui quem falou. Então aí, o que acontece, pessoal? Hoje é o segundo ano consecutivo que a gente tem um silêncio do Lula no Dia do Trabalhador, ok? Um silêncio absoluto do Lula no Dia do Trabalhador, pessoal. E por que um governo que se diz, né, dos trabalhadores se escondeu hoje, pessoal? E eu te respondo, porque o clima do PT hoje é de luto, pessoal, de luto absoluto. Até rimou, hein? Eles sofreram a maior humilhação política desde 1894, pessoal. O cancelamento do pronunciamento oficial não é por agenda, é por falta de chão. Perderam o chão, pessoal. Perderam o chão literalmente. Aqui, depois do que aconteceu ontem, meu amigo, depois dessa derrota aqui, meu amigo, ó. Depois disso aqui, ó. Ó a carinha dele de triste, ó. Pessoal, depois disso aqui, não tem chão pra fazer discurso. Acabou, pessoal. Acabou. Essa não aparição, né? Esse silêncio, né, pessoal? É exatamente o recado, ok? É exatamente o Senado é exatamente o recado que o Senado ontem tirou, né? A voz do Planalto, pessoal, exatamente. A gente tirou a voz do Planalto, a gente mostrou quem que manda nesse Brasil. Então eles sabem que perderam o controle e hoje, né, eu quero te mostrar exatamente o poder que nós adquirimos nas mãos, o poder que nós mostramos. Ó, não adianta você fazer coisa errada. Não adianta agora o próximo governo vir querer fazer coisa errada. A gente já teve diversos escândalos nesse país. Esse último escândalo agora, eles tentaram colocar todo mundo no sistema. Ó, preste atenção nesse vídeo, deixe seu like, porque eu quero te colocar um raciocínio na sua cabeça, uma análise, para você entender. Preste atenção. Tudo que aconteceu em relação a esses escândalos do Master, escândalo no SS, né, tudo isso que aconteceu, antes disso, foi muito bem armado, né? A questão, né, deles envolverem, todos que eles envolveram, tudo isso foi muito bem armado para que acontecesse. Caso fosse descoberto, porque eles já sabiam que ia ser descoberto, eles já sabiam que isso ia, né, obviamente, acabar, né, em investigações, presta bem atenção, tá? E antes disso, deixa o seu like pra gente, né, pra mais pessoas entenderem essa reflexão que eu tô fazendo com você. Quando eles estavam armando tudo isso, tudo que aconteceu em relação ao escândalo de Master, escândalo no SS, tudo isso, eles armaram um esquema pra quando isso explodisse, eles conseguissem sair ilesos. Ou seja, colocaram diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, ok, lá, né, tomando uísque, sendo amigo da galera, ok? Um amiguinho, né, da galera do futuro ex-presidente, tanto no STF também, amiguinho do Dino, amiguinho de todo mundo lá, certo? Ou seja, garantimos aqui nossa segurança. E aí, quem que fazia o papel desse, né, o papel de trazer essas alianças, de fazer esse relacionamento? O cara que já tá atrás, né, já tá em regime prisional, Vorcaro, esse cara que fazia o relacionamento, né, esse cara que levava todo mundo, o cara do mercado financeiro, ele levava todo mundo para tomar uísque lá em Londres, inclusive o diretor-geral André Rodrigues estava em Londres tomando uísque junto com todo mundo lá, colocava um dos poderes, né, o Supremo Tribunal lá para tomar uísque, diversos outros políticos, fazia reuniãozinha, né, reunião com o atual presidente do Banco Central, Galípolo, ok, pessoal? Então, assim, eles tentaram armar
armar todo esse esquema para justamente quando fosse descoberto, eles conseguissem, né, manipular tudo, dar o jeitinho e falar, tá tudo bem, não vai acontecer nada. Só que não saiu como esperado, pessoal. Olha tudo que a gente tá vendo hoje. Ou seja, grande parte disso foi resultado sim de um efeito Trump, ok? Foi resultado sim de uma pressão que está vindo, obviamente, não só no Brasil, mas como no mundo, ok? A gente viu coisas muito diferentes acontecerem no início desse ano, vocês viram o que aconteceu na Venezuela e tudo mais. Então, assim, vocês estão entendendo que o plano deles, por mais que fosse o plano mais cabuloso, o maior plano de tentar ali colocar todo mundo dentro do esquema, né, não deu certo? Ou seja, para os próximos agora, vendo essa questão aqui, né, da força que hoje, né, que ontem o Senado mostrou, ok, em relação a rejeitar essa ida, né, de um indicado do presidente depois de 132 anos, mostrou que assim, não adianta agora quererem vir armar outro esquema, tá? Não adianta agora quererem vir armar outro esquema gigante, porque a gente vai descobrir, né, a gente vai ter pressão, ok? E não vai perdurar. Ok? Então, assim, no Brasil, o que que é? O Brasil, ele deixa chegar no limite. Então, esse escândalo todo foi o maior da história recente do Brasil. Chegou no limite, ok? Porque, assim, a gente viu que o sistema inteiro tava, né, ali comunado. Foi assim, é algo estratosférico. É algo gigantesco. Então, assim, isso mostrou pra todo mundo que, pessoal, não adianta vocês criarem esquema, não adianta vocês quererem, né, burlar as leis, né, cometer coisas ilícitas. Não adianta vocês quererem fazer coisas erradas aqui no governo. Uma hora a gente vai descobrir, por mais que vocês tentem subornar tudo e todos, uma hora a gente vai descobrir e a gente vai resolver. E aí isso, junto com a força que o Senado mostrou agora ontem, né, em relação a rejeitar o indicado do presidente para o Supremo Tribunal Federal, pessoal, isso tá trazendo uma força tão grande, isso você não tem noção do que isso já dita o futuro, né? Então, assim, em relação a dizer já quem que vai ser o próximo presidente, de acordo com as pesquisas também, a intimidar, né? Por exemplo, intimidar no bom sentido. Em relação a intimidar, mas no bom sentido, por exemplo, quem quer fazer coisas erradas que estão nos poderes, por exemplo, no Supremo Tribunal Federal, né? Mostrando que, pessoal, não adianta mais querer vir aqui pro governo querendo fazer coisa errada. A população tá querendo algo justo, a população tá cansada. Pensa no brasileiro vendo anos e anos e anos, né, de coisas ilícitas, de coisas sujas no governo brasileiro. Então isso demonstra meio que uma mudança desse paradigma que o brasileiro tá acostumado a viver, né, e uma esperança de que, pô, a gente consegue fazer as coisas melhores. A gente sabe que tem as massas podres, a gente sabe que não é perfeito, a gente sabe que não tem um super-herói, mas isso mostra a força que o brasileiro tem, né, em relação, pô, a ser mais inteligente no seu voto do seu senador, por exemplo, pessoal. Vocês têm que pensar no Congresso, tem que parar de pensar no Poder Executivo, no presidente. É óbvio que é importante, mas vocês têm que pensar no poder do Congresso, tá? Quem você vai votar para deputado, quem você vota para senador, porque é ali que tudo se decide. Se alguém faz uma coisa errada, é ali que se decide. Se alguém tem que entrar num Supremo Tribunal Federal, a sabatina é feita ali, entendeu? Então, assim, tem que ter essa noção da importância do Congresso Nacional, pessoal. Ok? Dessa importância, que é ali que a gente mostra, é ali que estão os representantes do povo brasileiro, o seu representante e o meu, pessoal. Então deixe o seu like para mais pessoas entenderem isso e receberem essa mensagem, porque nós estamos entrando em uma nova era da política brasileira, pessoal. Sim, o ano de 2027 será próspero, será muito bom, ok? E nós teremos mais diversos mandatos de, né, pessoas decentes e que se preocupam de verdade com o povo brasileiro, pessoal. E aí, eu quero falar um pouquinho aqui, né, dessa probabilidade que a gente tem do Flávio Bolsonaro, ok? Senador e pré-candidato à presidência da República do PL, ok? Afirmou nesta quinta que, se for eleito, vai escolher pessoas técnicas para ocupar a vaga do STF, pessoal. E aí, né, ele tem até aqui a fala dele, né? A gente vai escolher pessoas técnicas, o critério não vai ser amizade, ok? Futuro ex-presidente indicou Zanin, depois Dino, e isso tudo influenciou na rejeição do Messias, pessoal. Exatamente, né? Ou seja, não adianta ficar indicando amiguinho não para se proteger. Sabe quem que faz isso? Quem faz isso, pessoal, é quem quer se perpetuar no poder, né? Então aqui a gente tem que colocar um presidente que saiba que ele vai sair, né? Que tem que dar espaço para outro, ok? Mas outras administrações que se preocupam com o povo, que se preocupam em manter uma boa conduta, né? Uma conduta verdadeira da política brasileira, do Congresso, né? Não ficar sendo parte de escândalo, querendo sempre, né, beneficiar o próprio umbigo. Pessoal, a gente tá falando de um Brasil de mais de 212 milhões de pessoas, pô, né?
não adianta vir querer né, um partido político, um líder aí, querer, né, tudo para ele, querer gastar todo o nosso dinheiro dos impostos que a gente trabalha tanto para pagar. Então, assim, pessoal, vamos atualizar, né? Vamos atualizar essa nossa percepção sobre o que é, né, uma liderança política, uma liderança executiva no nosso país. Né? Então aqui o Flávio ele disse que vai priorizar essa questão, né? Não importa se for homem, se for mulher, né? O importante é ter competência e viabilidade, né, de ser aprovado no Senado Federal, pessoal. Então, né, ao ser questionado sobre uma possível questão do Pacheco, porque o pessoal pergunta mesmo, eu particularmente não gosto, ok? Né, ele disse que é muito cedo ainda, é o nome que ele avalia, né? Mas assim, não dá para antecipar. Né, ele quis dar uma enrolada, mas eu acho que ele não vai colocar não, pessoal. E aí a declaração de Flávio ocorreu depois, né, do Messias ter sido rejeitado, né, e a gente tem aqui as informações da sabatina também, que durou 8 horas e tudo mais, pessoal. Então, assim, a gente já tem ali, né, um pensamento do provável futuro ex-presidente desse país aqui, né, em relação aos indicados que ele vai fazer para o STF, pessoal. Então, assim, isso já mostra, né, uma boa perspectiva para o povo brasileiro, pessoal. E aí a gente vem aqui, né, com a questão da derrubada, que depois, né, da rejeição do Messias, teve a derrubada do veto, ok? Da PL da dosimetria, que vai beneficiar, né, diversos militares e outros políticos também que, né, acabaram sofrendo em relação a isso, pessoal. Então, ó, o benefício alcança também o ex-comandante da Marinha, Almir Garnier, né, pessoal, o deputado federal Alexandre Ramagem, né, o projeto estabelece que se uma pessoa recebeu pena por 2 crimes contra o Estado de Direito juntos, vale apenas a pena do delito mais grave, pessoal. Então, assim, diversas pessoas serão beneficiadas, né, a gente tem aqui, ó, a nova regra calibra os tempos mínimos, então, ou seja, terá ajuste de diversas sentenças que estavam com tempos absurdamente altos, né, pessoal? Então a gente vê aqui que realmente vai beneficiar, né? Não vai beneficiar de imediato o nosso presidente, né, Jair Bolsonaro, mas, pessoal, a gente sabe que aqui com a quase máxima probabilidade de a gente ter o Flávio Bolsonaro como presidente, obviamente depois ele vai anistiar todos e será um momento muito bonito de se ver, né, na história do nosso país, na história do nosso Brasil, pessoal. Assim como aconteceu nos Estados Unidos, né, a gente vê uma similaridade, né, na história política americana com a do Brasil, né, se você for observar o que aconteceu com o Trump, o que aconteceu com o Bolsonaro, né, o que aconteceu em relação à questão do 8 de janeiro, lá também, né, o Trump soltou diversas pessoas também que foram, né, levadas à detenção ali por algo que aconteceu similar ao 8 de janeiro lá nos Estados Unidos. Então vai ser muito bonito da gente ver isso, pessoal. E aí, né, pra gente encerrar esse vídeo, eu peço mais uma vez para você deixar o seu like, pessoal, e a gente encerrar esse vídeo aqui, né, eu quero encerrar esse vídeo aqui trazendo uma mensagem de alívio, né, para quem é patriota, né, para quem ama o Brasil, ok, pessoal, né, para quem tem ali um amor pela pátria, para quem tem vontade de que esse Brasil aqui vá para frente, ou seja, para quem enxerga que é um país tão lindo, né, um país tão próspero, com um povo tão trabalhador, né, não é possível que a gente deixe ali pessoas, né, ali com maior interesse próprio, né, do que o interesse comum, né, que quem está ali no governo, quem está na liderança, quem está no Congresso, quem está no Supremo Tribunal Federal, quem está no Poder Executivo, né, quem está ali no Ministério, tem que ter uma consciência de que ele trabalha para o povo, né, ele não trabalha para ele não trabalha para a família dele, ele trabalha para mais de 212 milhões de pessoas aqui no Brasil, pessoal. Então eu peço para você deixar o seu like, ok? Né? A gente hoje tá com maravilhosas expectativas, ok? Para o futuro, tá? Fica tranquilo que não vai acabar nada em pizza, tá bom, pessoal? Aumente a sua expectativa, aumente o seu entusiasmo, ok? A gente sabe que o mundo funciona, né, de acordo com o lado que o interesse tá, né? Então a gente tem que ter essa noção realista, tá? Não é um super-herói que vem e salva todo mundo, isso não existe. Ok, pessoal? Existe interesse dos lados e a gente tem que encaminhar, né, a história do nosso país para um lado do interesse que beneficie o povo, pessoal, que beneficie o povo, que beneficie você, que beneficie eu em todos os sentidos, para nós termos mais qualidade de vida e vivermos melhor, pessoal, vivermos melhor sempre. É isso que o brasileiro tem que querer, viver melhor sempre, pessoal, ok? Então, eu peço para você deixar o seu like, ativar o sininho, se inscrever, ok? Porque esse é um vídeo de muita comemorando hoje o Dia do Trabalho, ok, pessoal? Então, mais uma vez, muito obrigado para você que assistiu até aqui, nos vemos no próximo vídeo e até lá.